Programa Direto ao Ponto. Opinião, informação e credibilidade. Os fatos políticos que movimentam a cidade, você vê aqui no Direto ao Ponto. Apresentação e reportagens do monstro da comunicação Ricardo Lima. Comentários do mais sensato em opinião política de Trindade, Major José Reis. Olá, meus amigos, uma boa noite para vocês. Estamos iniciando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje estamos sem o nosso comentarista Major José Reis. Esse Major José Reis é custoso, hein? Ele pegou uma moto 125 cilindrada. Nós fazemos parte de um motoclube que é o Motor Schools. E é um sonho do Major José Reis. Tá tranquilo, né? Major, tá na reserva, né? Tá ganhando muito dinheiro, né, Major? Aí ele pegou essa moto dele, 125, com mais 4 ou 5 companheiros. Eles foram na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, que é o sonho de todo e qualquer motociclista. Quem passa a adquirir uma moto ou de pequena cilindrada ou de grande cilindrada, tem um sonho aqui no Brasil. Eu tenho que ir na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Então, meu amigo Major José Reis, com certeza está nos vendo e vai participar aqui da nossa live no Direto ao Ponto. E hoje o nosso Direto ao Ponto, ele vai fugir um pouquinho da nossa tradição, que é falar de política e falar também das coisas da nossa cidade Trindade. Hoje nós vamos numa seara onde eu domino bem, que é justamente o esporte. E eu trouxe aqui um grande amigo meu. Gente, um dos grandes jogadores do futebol goiano, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, experiência em grandes equipes do futebol brasileiro e também no exterior. É comentarista esportivo, um dos grandes comentaristas esportivos que temos em todo o Brasil, seguindo esta linha aí de bons jogadores que viraram bons comentaristas, porque tem grandes jogadores, bons jogadores, que tentam mexer com rádio esportivo ou que tentam mexer com televisão e que são um fiasco como comentaristas esportivos. Este não. Este conhece tudo de bola dentro das 4 linhas e também fora das 4 linhas. Estou trazendo aqui para vocês, meu amigo, meu irmão, eu lembro desse moço jogando no juvenil, nos juniores do Goiás Esporte Clube, consagradíssimo como jogador de futebol e agora como comentarista. Meu convidado hoje é ele, Marcelo Borges. Boa noite, meu amigo, meu irmão, Marcelo Borges. Que orgulho tê-lo aqui no nosso programa Direto ao Ponto, aqui de Trindade para o mundo, viu, Marcelo? De Trindade para o mundo, isso é muito bom, Ricardo. Me reporta ao passado, né, quando recebi esse convite, né? É um prazer imenso estar aqui, falar de futebol com todos vocês, de política também entendo um pouco, mas de futebol um pouco mais. É prazeroso demais quando a gente recebe um convite, principalmente de uma pessoa que eu conheci há mais de 30 anos, que sempre me tratou com muito respeito, com muito profissionalismo, que foi você, desde as categorias de base do Goiás, né? Então eu tive o privilégio de trabalhar agora com você na Band News, infelizmente um tempo muito curto, né? A gente poderia ter dado continuidade. Eu preferi dar um tempo na carreira de rádio, né, porque estava um pouco cansado, fiquei mais focado agora na televisão, então é um prazer, tudo que for questionado por você, você sabe que eu vou responder da melhor forma possível. Tá, Marcelo, hoje você está atuando na imprensa como comentarista do SBT, né? Só na TV Serra Dourada. Só na TV Serra Dourada. Eu já estava lá, que era terceirizado, né, com o Holmes Xavier. Aí a TV Serra Dourada tomou a decisão de tirar a terceirização e montar uma equipe da casa, né? Então eu estou lá ao lado de Arthur Magalhães e de toda a equipe, já estamos passando de 4 meses no ar, graças a Deus, muita audiência, e isso tem nos credenciado aí no horário do almoço a fazer um programa muito bom de esportes. Marcelo Borges é o nosso convidado aqui hoje no nosso programa Direto ao Ponto. Como eu queria ter aqui o Major José Reis, que é formado em educação física, não conhece muito de futebol, não. Ele conhece muito de atleta esportivo, porque ele é um professor em educação física. Mas, Marcelo Borges, antes da gente entrar aqui nos nossos times, Atlético, Goiás,
Vila Nova, a atuação no Campeonato Brasileiro das Séries A e B, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América. Conte um pouquinho pra gente aqui de Trindade, no nosso programa Direto ao Ponto, como que você começou a sua carreira no futebol. Eu lembro muito bem o seu pai, seu Ivan, aqui da cidade de Guapó, um carinho todo especial por você, levando você jovem, pequenininho, para atuar nas categorias de base do Goiás Esporte Clube. Eu lembro disso perfeitamente bem. Eu era setorista do Goiás e o seu pai ia lá, né, para puxar um pouquinho de saco comigo, fazer, Ricardo, vem cá. Você tá vendo aquele menino ali? É meu filho, dá uma moral pra ele. Eu vou ver, se ele for bom de bola, eu vou dar moral e eu vou falar na rádio. E aconteceu exatamente isso. Eu assistia os jogos lá dos juniores, do juvenil, aonde você estava iniciando a sua carreira no Goiás Esporte Clube. Na primeira vez que eu vi você atuando, eu cheguei no seu pai e falei, seu Ivan, joga bola demais da conta. Só que ele só tem a perna esquerda, né? Ele não tem a perna direita pra nada, né, Ivan? Exatamente isso. Marcelo, conta um pouquinho dessa história pra gente, Marcelo. Nesse caso, eu poderia ter puxado meu pai, né? Meu pai foi ambidestro, centroavante, artilheiro do futebol amador, jogou aqui, jogou em Palmeiras. Jogou aqui em Trindade, né? Jogou, meu pai deixou grandes amigos aqui, né? O Zé das Moças, Zé das Moças, com meu sogro, com Salvador. seu sogro, seu Salvador, com quem meu pai me falava muito, né? Eu adorava falar de futebol com meu pai. Então, contando um pouco da minha história, eu desde pequenininho, né, Ricardo, sonhava em ser um jogador de futebol. Guapó naquela época tinha 7 mil habitantes, hoje cresceu um pouco, né? Tá casa de 30 mil. A cidade melhorou um pouco, poderia ter melhorado um pouco mais, a expectativa era essa. Saí de lá, cheguei no Goiás através do Edivan, que é um parente do meu pai, um dos grandes jogadores do futebol amador do estado de Goiás. Ele jogava com o Matinha na Ovel, né? Lá do Azevedo. Lembro do Ovel, Matinha, que já revelou volante. grandes jogadores. Falou, Matinha, tem um menino em Guapó, ele o pai dele é meu primo, o Ivan. E ele encaixa no Goiás, porque ele joga conosco, ele tem apenas 14 anos de idade. O Matinha falou, se ele for 10% que você está falando, você pode trazer ele terça-feira, que eu preciso de um camisa 10. Aí pegamos uma CG 125 azul do Divan, colocamos um capacete e nós fomos. Minha mãe morrendo de medo, andar de moto, né, muito novinho, e fui na garupa do Divan. Chegamos lá no Goiás, Ricardo, tinha mais de 1000 garotos. Tinha aquele campo lá da base e tinha o campo anexo aonde é o estádio hoje. Tinha apenas esses dois campos. Exatamente. Né? Não tinha um Parque Anhanguera, não, pequenininho. Né? Não, o Parque Anhanguera eu peguei, mas já foi no final, já no profissional. Da década mais ali 95, 96, né? Que aí foi construído, tinha apenas um campo, depois o segundo, e assim sucessivamente virou um dos maiores CTs aí do futebol brasileiro, né? Uma estrutura espetacular. Então, eu cheguei, mais de 1000 garotos, fiz 4 gols, coisa rara, que eu não era de fazer muitos gols. Eu sempre brinquei que atacante que jogava comigo ficava rico, né? Pelos meus passos, aquela coisa toda, minha bola parada, que modéstia à parte falando, foi muito boa. Fiz 3 gols olímpicos na minha carreira e vários de faltas, né? E cheguei, fiz o teste, apenas 4 meninos passaram no teste. Desses 1000? Mais de 1000 garotos. Ali virou um festival, parecia uma festa de Trindade, né? Do Divino Pai Eterno. E apenas 4 seguiram. Eu fui um desses, graças a Deus, marcando 4 gols. Isso na terça, no sábado eu já estreiei no Campeonato Goiano, o Matinha era o nosso treinador, e fiquei no Goiás por 10 anos. 10 anos. 10 anos, com 17 para 18. Já estava no profissional. Profissional, onde juvenil você naquela época. Seu primeiro contrato, né? Isso, juvenil naquela época eram 2 anos. Eu joguei só 1. Subi para os juniores. Aí peguei Túlio, Wilson Goiano. O Wilson Goiano que é daqui, né? Isso. Você tem história do Quem eu Wilson estive Goiano? agora há pouco? Eu sou um dos caras mais gastadores do universo, né? Eu passei agora, antes de vir para cá, lá no centro esportivo dele, que por sinal é um dos melhores do país, né, Ricardo? Mais uma vez eu paguei o refrigerante. Ele não paga nada? Nada. Tá. O Wilson atravessa o Rio Araguaia, lá em Aruanã, com sonrisal. E ele não dissolve. E chega do outro lado. Ele, Zé Teodoro, Baltazar, o Wallace, esse povo aí é brincadeira. Tudo, tá Valdeir. Tá tudo rico também. Tudo rico, milionário. Você ficou rico? Até uma vidinha boa, mas longe do Wilson. Tá, aí, vai, cara, prosseguindo aí, então. Os juniores eram 3 anos. Hoje, sub-20, né? Eu joguei apenas 6 meses. Nós somos tricampeões de juniores contra o Goiânia.
Na final, no final de 3 jogos, eu fiz, na final mesmo, o terceiro jogo, saímos perdendo por 1-0, eu empatei um jogo num gol de falta, e depois, no finalzinho, fiz um gol olímpico. Aí nós somos tricampeões de juniores, 5 dias depois, um pouco menos, um pouco mais, eu já estava no time profissional, e logo depois fomos tricampeões também no mesmo ano na equipe profissional. Eu lembro, gol do Guará, Uhum. Guaraci Alves Caetano. Guaraci Alves Caetano. Na comemoração, alguém machucou a testa dele, né? Eu avisei. Nós fomos lá para aquela... Eu lembro, eu fui. Na 84, um bar chique que tinha lá. Serra Dourada, o nome do bar. Choperia Serra Dourada. Choperia Serra Dourada, eu lembro. E o Guará tinha uma namorada, eu falei com o padre, a gente morava juntos, eu e ele. Falei, larga esse trem que uma hora a casa vai cair. Eu lembro. Aí nós fomos pra festa, essa mulher chega lá bêbada. Ela tinha tomado os negócios. Aí mandaram chamar o Guará lá fora. Porque ele voltou, ele já voltou com a cara igual a melancia, taiada, bem no meio. Falei, eu te avisei. Eu te avisei. E amanhã nós vamos tirar foto lá na Serrinha, você vai estar com o esparadrapo. É verdade. E o que aconteceu? Tem essa foto? Não, aí nós pegamos no pé dele, falou, você machucou a testa, né, Guará? Aquele escurinho, só aparecia o esparadrapo. E naquela época a gente podia falar, né? Hoje você brincar com cor, essa coisa toda, tem gente que leva pro lado pejorativo da coisa, que não é legal, né? Tá, do Goiás você foi para onde, Marcelo Borges? Aí do Goiás você estourou, né, em nível nacional, arrebentou no futebol brasileiro, aí começou a sua peregrinação no futebol nacional. Sim, né? eu subi em 91, Ricardo, no profissional do Goiás, 91 para 92. Aí, nesse meio, eu fui pro Inhumas. Uma polêmica lá de assinar contrato. Aquele grande coisa, time do Inhumas, né? Com o seu Ailê, aquela coisa toda. Eu tive uma desavença com ele, né? Não era para ter tido, mas tive. E ele me mandou lá pro Inhumas. Foi bom para mim, como homem, como ser humano. Cresci muito, aprendi muita coisa por lá. Fui o melhor meia do campeonato e quando acabou o campeonato goiano, voltei para o Goiás, onde nós caímos para a Série B de 94. Né? O Goiás tinha um time apenas razoável. Em 93, contratou um caminhão, uma leva de jogadores Vivinho, Alberes, lateral esquerdo, etc, etc, etc. Esse time não deu liga. Aí contratou aqueles 4 jogadores do Vila, César Gullit. Você era repórter naquela época? Eu era repórter. Né? O Bé não fazia gol no Goiás nem 2 toques. Exatamente. E né? fazia cara gol quando estava no Vila. Não, no Vila ele fazia gol dormindo. Na concentração o Bé já marcava 5 gols. No Goiás a gente brincava com ele. Falava, Bé, contra nós um leão. A favor um gatinho. Vai no gol do 2 toques, pelo amor de Deus. Então assim, aí eu fui para o Inhumas, voltei para o Goiás, fiquei até 95. Aí o Goiás montou aquele timaço com o Edson Pezinho, primeira passagem do Hélio dos Anjos. Ali o Hélio dos Anjos era um treinador de verdade. Aí depois virou um fanfarrão do futebol, principalmente nos últimos anos. Aí me emprestaram para Dubai, eu fui para o Al Nassr, né? Aí voltei para o Goiás, nós somos campeões em 96, aí fui para a Ponte em 97. Aí foi quando eu comecei a jogar o futebol de verdade. Quando eu comecei a ver dinheiro, responsabilidade profissional, saber quem eu era, a responsabilidade que eu tinha de carregar, ser o sucessor do Dical, o maior jogador da história da Ponte, e o final todo mundo já conhece a história. Eu fui o melhor jogador da Série B de 97, fiz gols importantes, fiz gol olímpico, Luciano do Vale narrando a maioria dos jogos, né? E depois que subimos, fui para a Portuguesa, fiquei 3 anos, aquela coisa toda, peguei o Zagallo de treinador, né? O maior nome do futebol mundial como treinador, né? Cara histórico aí no futebol. E foi um ser humano que me ajudou muito na Portuguesa. Então, assim, depois de lá eu comecei a rodar. Eu vi que o futebol você tinha que rodar para ganhar dinheiro. Aí comecei a ir para Ceará, para Paysandu, para América Mineira, América de Natal. Aí no total foram 26 times. 26 times. Aí eu virei um cigano, é a Latúlio Maravilha, né? Tem lugar que você finge que joga, os caras fingem que paga. Então, assim, o futebol tem muito disso, né? Disso, né? O futebol tem muito disso, né, cara? Às vezes você pega dirigente amador que, infelizmente, eles não levam o futebol a sério, né? E quando você faz a base, eu tive a sorte de fazer a base no time da grandeza do Goiás, a estrutura do Goiás, você tem uma certa dificuldade durante a sua carreira. Você não consegue se adaptar em qualquer lugar. Um não time consegue. de menor qualidade, você vai Quando você fazer um comparativo, né? Você faz se fosse o inverso, eu fiz a minha base toda no Inhumas, com todo o respeito e toda a gratidão que eu tenho pelo Inhumas e toda a cidade que me trata com muito carinho até hoje. Você chega num grande, é diferente.
Se você cai de novo pequeno, você já está adaptado àquilo ali. Agora, quando você começa no Goiás, paparicado, tratado como uma joia rara, no meu caso, né, os caras me chamavam de Gerson Moreno. Eu saí na revista do Goiás, se referindo ao gesto da seleção brasileira. Então eu carreguei essa responsabilidade desde garoto. Um cara que fazia lançamento de um lado para o outro no Serra Dourada. Então, assim, eu cheguei muito cedo no time profissional do Goiás. Hoje eu tenho a maturidade, hoje não. Quando eu fui para a Ponte, comecei a ver o futebol de uma forma diferente, cara, eu poderia já ter feito isso no Goiás. Mas eu não me cuidei o suficiente. Eu não fui profissional de tamanha responsabilidade para ser o do Goiás, para ser o 10 do Goiás, da forma como fui, tão jovem. Muitas mulheres, tudo era muito fácil. Dinheiro entrava fácil? Não, dinheiro naquela época nem tanto. Mas o maior salário era do Luvanor, do Túlio Maravilha, que já estava sendo convocado para a seleção brasileira, ganhava um pouco mais do que nós, que estávamos subindo, né? No meu caso, do Ilcim, de outros mais. Mas a vida é muito fácil. O jogador de futebol, ele chega numa balada, se a fase for boa, ele não paga. Ele ganha roupa, ele ganha alimentação, ele ganha quase tudo. Até hoje é assim, Marcelo? Hoje é pior ainda. Hoje eu acho que é muito pior. Pior não, hoje é melhor ainda. Melhor, né? Melhor. Eu peguei na época da Ponte, cara, eu só gastei com gasolina. 1 ano que eu fiquei na Ponte. Eu ganhava tudo que você possa imaginar na face da terra. Uhum. Então, assim, se você não tiver equilíbrio emocional, você se perde. Como acontece com a maioria dos jogadores. Esse Gabriel Medina, saindo um pouco do futebol, indo para o surf. Esse garoto está meio perdido. Uhum. Esse garoto está meio perdido. Se ele não voltar o laço familiar dele, ele não vai chegar no patamar que ele conquistou algum tempo atrás. É a mesma coisa o jogador de futebol. Eu vejo muita gente criticar o Neymar. Cara, o Neymar é um gênio. O Neymar é um gênio da bola. Ele nasceu com o dom. Uhum. Joga demais. Só que ele é assessorado pelo pai dele, que é um ex-jogador de futebol que não chegou no nível que ele acha que chegou. Assessora mal a carreira do filho. Mesmo? Mal. Jogos da seleção brasileira, Ricardo, é pagode o tempo todo, mulherado o tempo todo, é aviãozinho pequeno para lá, para cá, avião particular para cá, você leva Miss para cá, Miss para lá. Essa é a seleção brasileira atual. O Neymar deita e rola. Aí você pega um cronista que nunca deu um chute na bola, um cara que mexe com comunicação, que o Neymar é isso e aquilo. Se você tivesse no lugar dele, você não faria o mesmo? É hipocrisia quem fala que não faça. É hipocrisia. Uhum. Quem não quer namorar com as mulheres que o Neymar pega? Eu quero. Uhum. Eu tenho 27 anos de casado, eu queria. Quem não quer? A vida é muito boa de jogador de futebol, você é paparicado. Isso não acontece quando o torcedor que está do outro lado do balcão fala. Jogador de futebol ganha milhões, até acho um erro. Eu acho um erro. Mas você fala isso porque você já não é jogador mais. Cara, jogador de futebol, os top, teria que ganhar 100 mil reais no nosso país. Se o nosso país fosse sério. Se o nosso país fosse sério. Sim, mesmo? Sim. Nós vivemos, Ricardo, num país que o trabalhador que sai de casa cedo, pega ônibus, ele ganha 1.000 e poucos reais, o salário mínimo. O pai de família, trabalhador, ele pouco hoje, se ele der uma alimentação adequada para a sua família, ele não tem condição de comprar um carro. Ele não tem condição de comprar um carro. Eu discordo de você, sabia? Eu acho que o talento ele não tem preço. Se o Neymar ganha esse dinheiro todo que ele ganha, esses outros jogadores que estão na Europa ganham esse dinheiro todo que eles ganham por causa do talento deles. Se eles têm talento, eles têm competência para ganhar essa grana toda, não? Sim, eu não estou falando competência. Eu questiono esses salários astronômicos. Por exemplo, o Mbappé, nesse papo que nós estamos aqui, ele ganhou, nós vamos ter um papo aqui de 1 hora mais ou menos. Ele vai ganhar nessa 1 hora 100 mil reais. Eu acho uma loucura. Ele só ganha isso, o Mbappé, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Etc., porque eles dão retorno. Exatamente. Eu estou dizendo, Ricardo, que a conta não fecha. Eu estou falando do nosso futebol. Uhum. O nosso futebol, a conta não fecha. Quantas equipes do nosso país que devem bilhões de impostos?
É verdade. O Atlético Mineiro é o time que mais deve no futebol brasileiro. Não vai pagar nunca. Essa conta não fecha. O Hulk, você já viu a casa que o Hulk mora em Belo Horizonte? Eu já não vi. Estou falando que o Hulk não mereça isso. Eu estou falando que nós vivemos num país que a maioria das pessoas vive com muito pouco, na miséria. O jogador de futebol, ele traz para a população alegria nos estádios, aquela coisa toda, um entretenimento bem legal. Ok. Mas essa conta não fecha, cara. Os caras ganham 3 milhões de reais por mês para jogar futebol, que é o negócio mais prazeroso que Deus possa ter colocado nessa terra. Jogar futebol, cara, você cuida. Você já viu falar de jogador de futebol? Um ou outro, um percentual bem pequeno. O cara tá depressivo. Não tá, né? Esses dias o Michael falou que tá depressivo. Sabe por que eu falo que tá? O Michael é aquele que estava no Goiás, foi pro Flamengo, foi lá pro mundo árabe, tá ganhando rios de dinheiro. Saiu da miséria, Ricardo. Eu sempre defendi isso, desde a época de jogador. Você sai do ônibus, na segunda, na quarta, você tá numa BMW. Você tá numa Land Rover. Você tem que estar preparado para aquilo ali, para aquela situação. E para você se preparar para tal, você tem que ter acompanhamento psicológico. Toda equipe de futebol tinha que ter. Mas sabe por que não tem? Sabe por que não tem? Porque dirigente, eles não estão preocupados com isso. Resume tudo no dia do jogo. Se você for bem, você vai ser paparicado. Se você for mal, você vai ser deixado de lado. Você teve esse tratamento? Nunca. Nem o seu pai. Eu lembro que o seu pai era explosivo, né? Mas assim... Mas não ajudava você psicologicamente? Marcelo, calma. A família, Ricardo, ela vai até ali, um determinado ponto. A família não pode te acompanhar nas viagens, de avião para cá, para lá, aeroportos, hotéis luxuosos. Eu fiquei com a Portuguesa no hotel em São Paulo dos caras da Fórmula 1, cara. A Portuguesa na semifinal do Paulistão de 98, nós no andar, os pilotos da Fórmula 1 no andar de cima. Se você não tiver com a cabeça boa, você se perde. No meu caso, eu sou de Guapó. Quantos jogadores tinham na Portuguesa naquela época que nasceram na cidade do tamanho da minha? Se você não tiver cabeça, você vai chegar em Trindade, em Guapó, em Santa Maria, em Campés, você achar o dono. Você vai se sentir mais importante do que Deus. É assim o ser humano. Quando você põe dinheiro no bolso, você já se sente o tal. E é um erro do ser humano, cara, que tudo na vida passa. O jogador hoje que não é preparado, hoje eu acho que nem tanto, porque as grandes equipes já têm esse trabalho psicológico com o jogador, né? Hoje nem tanto, mas há um bom tempo atrás, o primeiro salário de um jogador de futebol, e era um belo de um salário, ele comprava o quê? Carro. Ele esquecia da mãe dele. O grande exemplo que nós temos no futebol brasileiro foi o Telê naquela geração de ouro do São Paulo. O São Paulo tinha uma torcida bem pequena, com Macedo, ponta direita, né? Jogadores importantes que marcaram a história. O KT, ponta direita. Quem não se lembra desse povo? Pavãozinho, lateral direito. Exato. Né? Uma safra maravilhosa de jogadores. O Tele falava, gente, a fase quando é boa, se você tomar uma cerveja no boteco, o cara vai falar que é espumante. Se você tomar uma soda limonada na fase ruim, o cara vai falar que é vodka. É assim jogador de futebol. Você tem que comprar o quê? Casa. Você tem que fazer Esse era o conselho do Telê. O Telê falava isso. O Zé Teodoro fala isso até hoje. Eu tive com o Zé agora recentemente. O Zé dava esse exemplo e você teve conosco em 94 no Goiás. Tive. Para quem não tinha guardado dinheiro ainda naquela época, investe em imóvel. Se você comprar terreno, chácara, fazenda, você não vai perder nunca. Você tem que ser inteligente. Por que os caras falam, o Borginha é temperamental? Não, eu sou verdadeiro. Isso é verdade. O Borginha é doido. Não, eu não raso dinheiro. Minha vida está controladinha, eu parei de jogar bola em 2008, não faço coisa errada, ajudei a minha família toda, meus pais, quem sabe da minha vida sabe disso, meus irmãos, sobrinho, papagaio, cachorro, cobra, ajudei todo mundo. Ajuda todo mundo. Amigos que os verdadeiros você tem que estender a mão, né, que são poucos durante a vida da gente, não só no futebol. Você tem muitos colegas, para dar tapa aqui, ó. A hora que acabar o dinheiro, acabar a fama, não tem mais como o parça do Neymar. Não existe parça. Quando você para de jogar futebol, né? Quando você sai da mídia, Ricardo, nós trabalhamos na mídia, você sabe muito bem. Hoje você está lá em cima, amanhã você está no esquecimento. E é assim. É verdade. Não é só jogador de futebol, porque nesse meio da comunicação
Tem muita gente desviada, psicologicamente falando. Porque os caras não estão preparados. Os caras não estão preparados. Eles estão preparados para as feras do Cajuru. Nada é eterno. Nada é eterno. Acabou. E eu fiz parte daquele time, né? Timaço. O maior da história do Estado. Da imprensa. O Cajuru tentou voltar agora, nós ficamos 8 meses no ar. Foi o maior fiasco da comunicação em Goiás. E eu concordo plenamente. O maior fiasco. Porque nem o próprio Cajuru estava preparado para voltar àquela equipe. E o rádio hoje, Ricardo, ele não permite uma equipe com 40 membros. Não existe Nós isso fizemos um trabalho agora na Band News com 10, 11. Precisa mais do que aquilo ali? Não precisa. O rádio é muito caro. A comunicação é cara. Você viajar todos os jogos, para que isso? Você tem monitor. Eu concordo. E você tem muito mais condições de fazer um bom trabalho vendo o monitor do que você estando lá. Você vai tirar as dúvidas. Você tem 500 câmeras te mostrando o lance. Marcelo, me conta aqui rapidinho, como é que foi essa passagem sua no futebol árabe? Você jogou aonde vamos ter a Copa do Mundo esse ano, né, Marcelo? Eu joguei lá em 2001, em Doha, no Catar. Mesmo? Um lugar espetacular. Você era casado? Nessa época? Sim, eu casei em 94. Você levou sua esposa? Porque dizem que quando chega lá, e se o sheik, o príncipe, gostar da sua esposa, ele compra ela, é verdade isso? Nossa, rapaz, ele poderia tanto ter gostado da Luciana para ter ficado lá. Na verdade, eu casei muito novinho, em 94, né? Quando nós subimos. Eu aproveitei a fase boa e casei, né? Foi, né? Com essa latinha aqui lá de Guapó, né? Mas a minha esposa é lá de Guapó também, né? E o que acontece, cara? Eu casei, eu fui sozinho. Eu fui logo depois do casamento. Foi um choque assim, né? Pra Luciana, a gente tinha acabado de casar, aquela coisa toda. Aí eu fiquei lá quase 5 meses. Aí quando eu fui para Doha, quando eu pensei em levar ela, eu voltei para o futebol brasileiro. Eu recebi uma proposta do América Mineiro e aquela proposta mexeu muito comigo, eu vim embora. Certo. Né? Mas como é que foram esses 5 meses lá? Bem legal, uma experiência maravilhosa, é outra cultura, né? Outra cultura. Um lugar... Muito dinheiro mesmo, Marcelo? Aonde eu falo? Eu nasci numa cidade pequena. O hotel que eu morei em Dubai, não em Doha, em Dubai em 95, a torneira era banhada a ouro. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande, cara, para você não se perder, cara, porque se você deixar se levar por essa empolgação, você se sente o dono do mundo. Beleza, essa carreira é a carreira do Marcelo Borges no futebol. Marcelo, aí de repentemente você vai para a imprensa. Você, de jogador, você passa a ser um comentarista de futebol. Como é que foi essa adaptação? Eu conheço você muito bem, desde pequeno, como eu já disse aqui no início do nosso programa aqui do Direto ao Ponto. Um abraço, viu, Major José Reis? O senhor aí na Serra do Rio do Rastro, acompanhando aqui o nosso programa. Quero voltar depois para fazer com o senhor, né, Major? É brincadeira, né? A gente sair daqui, comer um espetinho, tomar um kisuke. Kisuke, exatamente. Você foi bem agora. Como é que foi essa transição do Marcelo Borges? Poxa, agora de vidro eu vou virar pedra. Porque você tem que comentar, você tem que falar que um ex-companheiro seu não está jogando bem, ou que um ex-companheiro seu, de bola, de profissão, está jogando bem, está arrebentando. Como é que foi essa transição e como é que foi a sua entrada na imprensa, Marcelo? Na verdade, foi um negócio muito louco, Ricardo. A gente tinha uma pelada lá no Cocá toda terça-feira. Cocá é um grande amigo que se foi nessa pandemia, né? Cara que deixou um legado muito grande para os desportistas aqui do estado de Goiás, principalmente para o pessoal de Aparecida de Goiânia. Exatamente. Né? Um grande irmão. Amigo do Leonardo Cantor, né? Amigo do Leonardo. Nós fizemos uma amizade grande, né? Cocá, Leonardo, Nilton, ponta direita, com o Leonardo lá, comecinho da década de 90, né? Leonardo também, um ser humano espetacular. E eu fiz um jogo beneficente em Guapó numa sequência de 14 anos. Levei Zezé de Camargo, levei o Mauri, irmão do Chitão de Chororó, que era meu grande amigo também na época da Ponte. Levei uma galera boa. E sucessivamente eu fiz 14 anos. E o Alípio um dia falou: Borginho, mas você faz esse jogo. Nogueira. O doido. Alípio Nogueira, meu amigo. Grande cabeção, meu irmãozaço. Ele falou: por que você não vai falar na maior rádio de Goiás? Eu falei: Alípio, eu nunca pensei em anunciar esse jogo em rádio, já dá tanta gente, graças a Deus. Vamos lá. Aí fui nos debates esportivos, uma audiência fabulosa, né? Exatamente. Na hora que eu falei boa tarde, meu celular disparou de mensagens. Aí falamos do jogo, aquela coisa toda. Conheci o Charles Pereira, um grande ser humano, né? Ótima um ser humano pessoa. espetacular, um dos caras
que eu mais gosto. Eu aprendi a amar o Charlie Pereira, a Luciana, a sua esposa, toda a sua família, né, os filhos. É um cara que... E eu fiz uma amizade muito boa com o Charlie. Aí o Alípio, quando acabou, falou, cara, nós estamos precisando de ex-jogadores no meio. Aí quando o Charlie falou comigo, eu falei assim, mas não é o que eu quero. Eu queria sair do mundo do futebol, aquela coisa toda. E eu vi esse outro lado do balcão assim, meio com o pé atrás, né? De indiretas que tinha recebido na época de jogador. Traz um negócio para mim aqui, outro ali, aí eu falo... essas coisitas mais que a gente sabe que existe na comunicação no nosso país. Infelizmente, algo que não deveria acontecer. E eu nunca paguei ninguém para falar bem de mim, né? Falar bem? O cara te oferecia dinheiro para você falar bem? Não, alguns repórteres aí, na época do Goiás, não você. Não é porque eu estou do seu lado, não. Dava indireta, aliás, que tinha que levar galinha, queijo, levar não sei o quê, que eu era do interior. Eu nunca levei. Então, essas pessoas sempre me trataram de uma forma diferente e também não fez falta na minha vida. Não precisei dessas pessoas para me tornar o jogador que eu me tornei. E aos poucos, cara, aí fui. O Charlie me chamava uma vez por semana. Eu era muito ruim, fugia da minha personalidade, nem eu me suportava me ouvir. Chegava em casa, eu falava para todo mundo, falava, não, eu não posso mexer com isso. Eu sou inseguro, coisa que eu não fui como jogador. Cara, eu nunca senti um jogo. Coisa mais estranha. Sempre tive muita personalidade para jogar futebol. Muita personalidade. No rádio? Cara, eu tinha medo. Quando o Alípio me chamava, eu transpirava, parecia que eu estava numa sauna. Eu não tinha convicção do que eu ia falar. Aí eu fui adquirindo experiência. Adquirindo, depois de 1 ano, 2 anos. Aí eu acho que depois eu fiquei mais ou menos. Aí comecei a rodar de um lado, rodei do outro. Para mim, você é disparado hoje o melhor comentarista que tem na imprensa goiana dessa turma que jogou bola. Disparado. Oi, cara, é muita gratidão, cara. Eu chego a arrepiar de ouvir isso de você, que você é um fenômeno da comunicação. Você não tem motivo nenhum para fazer média comigo. É muito bom, mas o que acontece? Você tem que se preparar para tudo na vida. Aí eu tinha dificuldades, eu fui na fonoaudióloga, investi dinheiro do meu bolso, comprei um notebook. Eu comecei a perceber, falava para o Charles, os comentaristas eles não acompanham treinamentos. Eu acho que é um respaldo, uma carta na manga para um comentarista. Todo coletivo, eu ia em todos. Todos os times da capital. E hoje acabou o coletivo, né, Marcelo? Hoje não tem mais coletivo, né? Não tem, mas se você acompanhar... Mas tem um tático, Ricardo, né? Tem um tático, tem um campo reduzido. Você interagir com o mundo do futebol. Quando tinha uma substituição, o narrador me perguntava, eu já sabia mais ou menos o que eu ia falar, porque eu tinha assistido o treinamento. Exatamente. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que a gente se dedicava muito e o retorno era muito pequeno. Aí eu fui desmotivando. Aí uma equipe me convidava, eu acertava, não recebia. Aí combinava uma coisa de salário, depois 2 meses, não, você tem que vender cotas. Não, eu não sou vendedor de cotas. Eu sou comentarista. O mesmo raciocínio como fizeram comigo agora na TV Serra Dourada. Você que não vende nada. Nós contratamos para você chegar, maquiar, entrar no ar, faz seu comentário, pode ir embora. Daqui a 30 dias você tem seu salário. E se você indicar alguma empresa aqui, você não vai ganhar nada por isso. Ótimo. Nós contratamos como comentarista. E não muda seu perfil e nada. Ok, deixa comigo. Que beleza, hein? Arthur me pergunta que eu solto a lenha. Quando ganha, eu elogio. Quando perde, eu critico. Porque eu não tenho corporativismo comigo. Eu tenho lealdade com as pessoas. Você é diferente. Tem alguma característica? Você é caracterizado na imprensa goiana como comentarista do Goiás, esportivo no Goiás? Ou não tem nada a ver? O Goiás para você é tão time quanto o Vila, quanto o Atlético, quanto o Goiânia? Na hora que você está trabalhando, não. Eu trabalhei com muitas pessoas. Eu sou amigo do Ailê. Não. Você tem que ser profissional. O time que eu torço, quando não estou no ar, eu pago o canal fechado para me assistir lá em casa, é Goiás. Mas eu sou obrigado a torcer, assistir todos os jogos. Porque no outro dia eu vou falar daquilo ali. Eu tenho que estar respaldado. Eu não posso mentir para o ouvinte e para o telespectador. Eu vi. Não, eu não vi. Você pode me ver num bar e falar no outro dia, mas no horário do jogo o Marcelo estava em tal lugar. Você não pode acontecer isso. Você tem que ser profissional. Se você pegou aquilo ali, eu acertei com a TV Serra Dourada.
Se eu soubesse que eu iria sair da Band News, eu não teria acertado. Tá me entendendo? Tô. Porque eu acertei por quê? Você tá mais na Band News. A Band News da TV Serra Dourada, 200 metros. Exatamente. Eu saía de um lugar e ia para o outro. Uma casadinha de salário, de logística. Eu parava meu carro, saía de um lugar e ia para o outro. Eu não teria acertado. Porque eu não tenho vaidade, Ricardo. Tem muita gente que fica no meio da imprensa, no meio do futebol, por pura vaidade. Tem uns que até pagam para falar. Você sabia disso? Eu sei. Tem gente em Goiás que paga 1.500, 2.000 para falar em televisão, gente. Eu fico abismado. É verdade. Pagam. É o sonho, é a vaidade. Às vezes o cara tem interesse político, ser um candidato a deputado. Não, eu não sou candidato a nada. Eu sempre falei isso. Então, Tenho vários amigos que são políticos. Vários amigos que são políticos. Né? Cada um faz a sua escolha, igual lá em Guapó. Muitas pessoas já me chamaram para entrar nesse meio, mas não é o meu perfil. Não é o meu perfil. De ser política, né? Meu pai tinha política no sangue. Tinha. Eu não várias e várias vezes eu encontrei lá na prefeitura de Guapó. Sabe o que eu penso, Ricardo? Vou fazer 50 anos agora em outubro. Vivi até hoje do meu trabalho, do meu suor, criando as minhas filhas. Agora eu vou me mexer com outra coisa para quê? Marcelo, vamos virar um pouquinho a chave aqui, porque o nosso tempo é bem curto. O papo tá maravilhoso. Esse programa aqui, né, Clécio Lopes, que é o nosso diretor ali, ó. E o Clécio gosta de futebol, né? Nosso diretor, um dos mais brilhantes diretores que temos aqui no estado de Goiás, com o nosso estúdio aqui, né? Vamos virar a chave um pouquinho e já vamos entrar nessa seara dos nossos clubes goianos. Você está decepcionado? Vamos começar na Série B. Depois eu vou para a Série A com o Atlético e com o Goiás. O que está acontecendo com o Vila Nova? Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, para mim, dificilmente permanece na Série B, porque o que o Vila Nova tem que fazer no segundo turno é uma campanha de campeão, tem que ganhar 10 partidas. Não, na minha opinião, não vai dar conta de ganhar 10 partidas, porque no primeiro turno ganhou apenas uma do Náutico. E o Vila Nova, Marcelo? É decepcionante. Eu particularmente esperava muito mais. Eu gosto do trabalho do Hugo Jorge. Acho que faz um trabalho na administração de excelência. Só que o Vila é futebol. E o futebol do Vila é trágico. O futebol do Vila... Eu tenho dito isso nos últimos anos, Ricardo. Eu compartilho da ideia seguinte. Se eu não tenho um grande orçamento para contratar um jogador de R$1 milhão, eu não posso errar. O erro faz parte do futebol. Mas ao invés de eu contratar 40 jogadores, eu vou contratar 25. Vou trazer 8 da base. A minha base tem que ser a minha solução. Eu tenho que revelar no mínimo 2 jogadores por temporada. E o que mais me deixa indignado e entristecido é um cara igual o Fiontini, mito do torcedor, ídolo, e ele não reconhecer que não deu conta. Não deu conta de contratar, né? Eu disse isso essa semana na televisão e vou ratificar aqui agora, Ricardo. Se eu sou o Fiontini e fiz essa comparação, ele é ídolo do Vila, eu sou da Ponte. Se eu fosse o gestor da Ponte, fizesse uma campanha pífia, igual o Vila fez no primeiro turno, eu entregaria o meu cargo. E não queria receber nada da Ponte. Isso é a função do ídolo. O ídolo que fala que ama, ele tem que reconhecer que não deu conta, como o Rony fez com o Vila Nova lá no passado, um dos maiores jogadores da história do Vila, meu amigo, não deu conta de ser gestor. Ele reconheceu, hoje é empresário de sucesso. Tem vários e vários jogadores no mundo afora. Bom, falamos do Vila Nova, a situação do Vila Nova complicadíssima. Muito difícil. O Vila Nova permanece na Série B? Muito difícil. Muito difícil. Ô Ricardo, o Vila tá virou o turno, apenas uma vitória. Uma vitória, 13 pontos, né? Se eu coloco o time do Guapó na Série B, com um pouquinho de condicionamento físico, jogando em Guapó, nós teríamos mais vitórias. Agora vamos sair da Série B e vamos para a Série A. O Goiás Esporte Clube, que perdeu, né, nesse meio de semana, para a equipe do Fluminense, 3-2. Interessante. Perdeu, mas eu gostei do time do Goiás, Marcelo. Jogou com uma postura diferente. Mudou o esquema tático. Sávio, né? Já chegou. Sávio, colocou mais atacantes para jogar, o time ficou mais leve, ficou mais criativo. Você olhava os scouts, os números, né? Agora é scout, mais chique no futebol moderno. Os números, né? Daquele futebol raiz que a gente gostava mais, né, Ricardo? O Goiás dava 2, 3 chutes a gol.
No jogo diante do Fluminense, mesmo com a derrota, a interferência do árbitro errando, se equivocando em alguns momentos do jogo, o Goiás foi mais ofensivo, foi mais criativo, mais vistoso. O que não pode acontecer com o Goiás? Que já disputou a Série A por mais de 40 anos, Ricardo. Você não pode se dar o luxo de ter Ian Souto jogando. Eu falei esse dia, o Ian Souto está jogando bem. Não está, não. Eu vi o Silvio Criciúma jogar. Eu vi também. Eu vi o Gomes jogar. Eu vi o Márcio Pantu jogar, o Richard, jogadores acima da média. Eu não posso me contentar com o Ian Souto. Eu não posso ver o Maguinho, que teve dificuldades no Vila, numa Série B jogar na Série A no Goiás. Eu não posso ver o Caio Vinícius jogar no Goiás, gente. Que ontem ele não jogou diante do Fluminense e o Goiás foi um time mais leve, mais criativo. O Dieguinho, que foi contratado, um jogador que tem uma mobilidade muito boa para ser o quarto homem pela direita, é um jogador muito multifuncional, mas ele tem se destacado mais na lateral direita, ali ele passa despercebido. Diante do Fluminense, ele foi jogar no meio campo, ele ficou meio perdido na movimentação, porque você se deslocar nas laterais é uma situação, você se movimentar no meio campo é outra coisa, é diferente, ali é o coração de um time de futebol, ali você tem que chamar a bola de meu amor, ali 2 toques você pode colocar um companheiro na cara do gol. Então tem alguns jogadores, Ricardo, é inadmissível você ver esses caras jogando com a camisa do Goiás. Houve um crescimento, até acho a possibilidade boa do Goiás permanecer na Série A, chegando aqui e ali, uma contratação boa, algo raro no Goiás nos últimos anos, infelizmente, o povo que mexe com futebol lá não tem dado conta do recado, o Goiás não consegue mais ser competitivo como foi lá no passado, a sua época de repórter, de setorista. Então a gente acredita, pela história, pelo peso da camisa. Ontem o Fluminense respeitou o Goiás. Isso é o quê? Peso na camisa. Uma equipe que tem a sua tradição na Série A. Você acha, então, que o Goiás permanece na elite do futebol brasileiro, longe de alcançar ali uma Sul-Americana ou até mesmo uma Libertadores? Não, com o atual elenco do Goiás, se permanecer, tem que fazer uma festa de uma semana. Agora nós vamos virar a chave agora para o Atlético. O Atlético que está na Copa do Brasil, né? Surpreendentemente, o Atlético está na Copa do Brasil. Vai pegar o Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Tá bem na Copa Sul-Americana o Atlético, tá bem na Copa do Brasil, mas horroroso no Campeonato Brasileiro da Série A, Marcelo. Na verdade, Ricardo, você tem que traçar metas numa equipe de futebol. E o Adson faz isso perfeitamente, um trabalho excepcional. Só que é humanamente impossível, e o Adson tem isso como característica, de contratar poucos jogadores. Aí você tem que fazer investimento. Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, você tem que ter boas peças de reposição. Algo que o Jorginho não tem. E o grupo é muito enxuto, né? Fica um time desfigurado. Se você tem 2, 3 lesões de um campeonato que é tiro curto não é tempo de duração. Que a Copa do Brasil, na nossa época lá, antigamente, ela começava em fevereiro, no meio do ano ela terminava. Agora ela tem a duração até o final do ano. Eles estenderam um pouco mais. Tem sido assim nos últimos anos. E para isso, Ricardo, você tem que ter boas peças de reposição, um elenco de qualidade. E o Adson, ele errou muito, principalmente no ataque, nas contratações. O Churin. Diego Churin, o argentino. Ruim. Ele contratou o Léo Pereira, o cara veio do Grêmio, o passe dele é não sei de quem, mas é ruim. Ele até parece ser um menino educado, treina bem, sabe o que atrapalha ele? Eu ancorando as jornadas na Band News e você comentando, o que você fala do Léo Pereira? Sabe o que atrapalha ele? É quando ele pega na bola. O resto, ele é maravilhoso. A bola é igual você ir numa festa, ter a Paola Oliveira de um lado, Juju Salimene do outro. Você fica perdido, né? Você vai ter que escolher uma coisa bonita. Vai ter que escolher. É igual esse rapaz jogando bola. A bola é esse povo bonito. Ele não dá conta, ele maltrata a bola. Ele não gosta da bola. Ele corre, ele se movimenta. Então, assim, o Adson errou muito. Mas ele contratou jogadores pontuais. Ele trouxe o Jorginho de volta. Ele acertou no Chairo, que ainda não se firmou como titular, mas está jogando mais do que a época do Goiás, que é um bom jogador, tem sido um reserva interessante. Esse Ayrton tem entrado bem, dá uma dinâmica diferente, uma movimentação. Quando você tem um atacante de velocidade, que é o caso desse Ayrton, você dificulta a marcação adversária, que ele faz um 1 contra 1. É o que falta no futebol hoje. Porque quando você tem o jogador que faz esse 1 contra 1 e leva vantagem, cara, você abre um esquema defensivo. Você abre. Porque o cara que estava lá na sobra, ele vai ter que sair. Porque o 1 contra 1 já ficou para trás. Aí o Ayrton já abre outro espaço para a chegada do Jorginho.
O Adson disse que mandou o Zé Roberto embora porque ele bebia muito. Eu pagava cerveja pro Zé Roberto todo dia se eu sou o Adson. Eu pagaria cerveja todo dia, sabe por quê? Porque ele com a perna só ele é melhor do que o Churinho. Ele resolve o problema. Eu tô doido pra Churinho fazer uns 15 gols e queimar minha língua. Tá. Atlético e Corinthians, Copa do Brasil, dificilmente passa ou não? Dentro de uma condição... O Atlético joga bem com o Corinthians, hein, Marcelo? Sim, mas dentro de uma condição normal, pela grandeza do Corinthians. O Corinthians tá recuperando agora o Gil, voltou a jogar bem. Todo mundo, há um mês atrás, estava dando o Gil como ex-jogador de futebol em atividade. Se recuperou fisicamente, voltou a jogar muito, jogou muito contra o Boca agora na Libertadores. Você tem um Renato Augusto que está com a lesão na panturrilha, mas daqui a pouco volta. O William voltou a jogar muito bem, não é? Um jogador interessante. O Corinthians tem uma base hoje muito forte. Então o Corinthians indifere se o primeiro jogo é aqui, o segundo em São Paulo. No campo da teoria, Ricardo, pode até dar dragão depois dos 180 minutos. Mas o Corinthians é o grande favorito. É muito difícil, né? Muito. Essa janela aí. E se tiver alguma dúvida, o juiz marca pênalti também. Essa janela aí, a gente já está terminando aqui o nosso tema, o nosso debate aqui no nosso Direto ao Ponto. Essa janela aí, você já vislumbra algum bom jogador, tanto no Atlético, quanto no Goiás, quanto no Vila Nova, desses jogadores que estão chegando aí, Marcelo? Infelizmente, acho pouco provável. Os nossos dirigentes, Ricardo, falta ousadia. Falta. Nós poderíamos ser um pouco mais ousados. Você se lembra do Fortaleza há pouco tempo atrás? O ano passado o Fortaleza fez uma campanha maravilhosa. Pouco tempo atrás. Poder de investimento. Você pega aquele cara que está destacando o Fortaleza mais uma vez, o Vini. Espetacular. Vini. Não, no Ceará. No Ceará. O Vini é do Ceará. Ceará. Espetacular. Jogaria aqui fácil. Mas ele ganha 250, 300 mil. Mas é muito melhor você pagar um jogador daquela qualidade, daquela envergadura, 250, 300 mil, só ele levaria 5 mil torcedores no estádio. Como o Goiás fez com o Walter em 2012, 13. Quantas mil pessoas iam ao Serra Dourada para ver o Walter jogar? Para ver o Ricardo Goulart jogar? E ele resolvia. Não, com 108 quilos. Ele não pesava 90, não. Ele pesava 108 quilos. Ele mentiu o peso? Quem? O Walter? Mas brincadeira. Eu que sempre tive dificuldades com peso, eu sabia que o Walter estava muito acima de 100 quilos. Percentual lá em cima, só que o cara era bom. Não, e o chute, né? Era bom, o que falta hoje no futebol. Ricardo, hoje nós temos, juntando as 3 equipes, o Vila hoje tem um jogador pontual para levar um torcedor sequer no estádio. O Arthur Rezende. Acho ele ótimo. Acho ele ótimo jogador. Mas o Arthur leva 10 torcedores no estádio para ver ele jogar? Não, hoje não tem nenhuma atração. Falta isso no nosso futebol. Falta isso. Atrativo, entretenimento. Cara, eu acho que futebol hoje... Porque na época que eu comecei a jogar... Vê se você concorda comigo. Depois o povo me chama de doido. Vê minha linha de raciocínio. Quando eu comecei no Goiás, a gente ficava na concentração ali olhando 85. Ficava eu, o Cacá, o Dalta, etc, etc. A gente ficava contando os carros antes do almoço. Passavam 10, 12. 10, 12 no domingo de manhã. Senta lá hoje. Você não dá conta de contar. Hoje, a nossa cidade, o nosso estado, ele te dá um leque de opções. Você tem grandes restaurantes. Você tem shopping de um lado, shopping do outro. Você tem pesca e pague. Você tem... Cara, não é só futebol. As pessoas têm que buscar um mecanismo diferente. Nós temos o orçamento do basquete americano, a NBA? Não. Mas vamos tentar copiar o que é bom. Faça um show. Não tem grandes cantores aqui em Goiânia? Leva os caras para cantar. O jogo é 4 horas da tarde. Faça um show ali 1 hora. Coloca o preço do ingresso 10, 20 reais a mais. Faz uma composição com os cantores. Quem não quer cantar antes de um jogo desse? Um jogo de Série A, visibilidade. Faça parcerias. O futebol, cara, é uma peça de teatro. Você vai no shopping, você vai assistir um cinema, gelado pra caramba, o ar-condicionado, você compra uma pipoca de 30 reais. Você paga uma latinha de refrigerante, você paga 15 reais, mas você vai feliz. Senta numa poltrona bonita. Você vai no estádio de futebol, o estádio está sujo. Eles não te tratam com respeito. O jogo, tecnicamente, é ruim. É isso que os nossos dirigentes têm que aprender. Tem que ter um atrativo, né? Só que o dinheiro da televisão, Ricardo, é tão bom, principalmente para quem está na Série A, que o torcedor, meu amigo, se ele não for no estádio, passou a ser insignificante. Infelizmente. Marcelo Borges, quem foi para você, rapidinho agora aqui, o
grande jogador que você viu jogando da sua época? Luvanor. Luvanor? Luvanor. Para mim, Luvanor foi um gênio. Borges. Joguei com grandes jogadores no Goiás, mas o Luvanor, para mim, foi um gênio da bola. Grande técnico para você, Marcelo? Zagallo na portuguesa. Zagallo? Zagallo. Dirigente de futebol? Cara, peguei muita tranqueira, hein? Mesmo? Muito Fusca, 2 carburador, viu? Você não vai falar do Ailê, não? O Ailê não foi muito bom para mim, não, né? Não, o seu Edmo, sim. O Edmo pai do mesmo, Edmin, sim. tenho muita gratidão. Se hoje eu dou conforto para as minhas filhas e ajudei todo mundo que eu falei lá no começo da nossa live, foi através do seu Edmo, a insistência que ele teve comigo. Hoje, na atualidade, o melhor jogador que tem no futebol brasileiro? No futebol brasileiro... Pode ser até quem está no exterior também, o Hulk está jogando muito. Merece uma chance na seleção, Hulk? Eu levaria ele nessa composição de 26 jogadores, né, que estenderam agora mais 3 vagas. Né? Agora, titular é uma consequência, né? Dependendo da característica do adversário, se eu preciso atacar com força, se eu preciso de altura para bola alçada, mudar a característica de jogo para jogo, é uma competição de apenas 7 jogos. Então, eu se eu fosse treinador, Ricardo, meu time não teria 11 jogadores. Meu time não teria um time titular. Teria quantos, mas só pode botar 11, Marcelo? Não teria um time titular. Não. 11 jogadores, eu jogaria de uma forma em casa, fora de casa seria outro esquema. Eu jogaria dentro da característica do meu adversário. Marcelo, que lembrança boa, porque nós estamos aqui no nosso Direto ao Ponto. Major Zé Reis, vem pra cá logo aqui que você tá fazendo falta, hein? Que lembrança boa você tem da nossa cidade de Trindade, Marcelo? Aqui é uma cidade que sempre me recebeu muito bem, né? Eu lembro do meu pai falar que vinha aqui jogar futebol. Meu tio Hernani, que faleceu agora há poucos dias, ele disse que veio num jogo aqui em Trindade, do time que tem lá em Guapó agora da SEV, na terceira divisão do Campeonato Goiano. E aí todo mundo, aquela badalação, abraçando ele, aquela coisa, e falou assim, isso é o sobrinho Marcelo Boy, tá bem, né? Aí meu tio falou, meu filho, eu pensei que eu era o cara. Aí no final eles foram falar de você, eu falei, não, tio, esse negócio de vaidade, né, Ricardo? Quem for o melhor, aquela coisa toda. Você sabia que na minha família teve um monte de gente melhor de bola do que eu? Um monte de gente. Não, eu tenho uma história. Só que eu fui um cara iluminado por Deus. O programa está terminando, viu, Clécio? Meu diretor, ele fica ali. O Marcelo tem uma história maravilhosa. O Marcelo já consagrado, já começando a entrar nos eixos no Goiás Esporte Clube. Aí veio o pai dele de novo para mim. Ricardo, o Marcelo, graças a Deus, já estava encaminhado. O cara agora é o Tatu, que é o irmão dele. Gente, joga demais da conta. O Tatu virou jogador? Não, o Tatu foi muito bom de bola. Eu sempre brinquei o seguinte, e as pessoas têm que saber separar isso. O cara que é bom em Trindade, ele tem que ser bom jogando futebol profissionalmente. Você ser bom em Guapó é uma situação. Eu dei várias oportunidades para o meu irmão. Meu irmão jogou bola demais da conta, Tatu. E outros mais na minha cidade, outros garotos que não tiveram as oportunidades que eu tive, né? Eu fui um cara iluminado por Deus. Iluminado. Estava no lugar certo, na hora certa. E Deus traçou o caminho para mim. E o que acontece, Ricardo? Eu sempre falo, eu montei uma escolinha agora de futebol em Guapó, tem 4 meses e tem quase 300 alunos. Eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para a garotada. Respeite o seu pai e sua mãe. Tenha uma religião, indifere qual religião seja. Tenha Deus. E o caminho, meu amigo, vai aparecer coisas inacreditáveis na sua vida. A verdade é essa. Então, Trindade, cara, eu tenho um carinho especial. Vim aqui agora recentemente a pé, que eu faço isso todos os anos. Eu tenho uma fé cristã maravilhosa, porque essa vida nós estamos passando por tantas tribulações que a gente tem que ter muita fé em Deus. Respeitar a família, algo que as pessoas têm deixado muito de lado ultimamente. Estão colocando muito poder acima de qualquer coisa, Ricardo, e a gente não pode perder aquilo que os nossos avós nos ensinaram lá na nossa adolescência, respeitar as pessoas, o ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu carreguei um negócio comigo que eu aprendi com os meus avós. Meu filho, você vai sair daqui com 14 anos para conquistar o seu futuro. Foi o que aconteceu, graças a Deus. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. E os meus melhores amigos nos 26 times que eu passei, você não imagina.
roupeiro e massagista. Que são os caras mais humildes de um time de futebol. Todos eu fiz grandes amizades. Quando eu falei que eu ia entrevistar você, eu conversei com o nosso prefeito aqui, que é o Marden Júnior. Tem o quê? Seus 32 anos de idade. Foi goleiro do Atlético Goianiense, sabia? Sim, sei da história dele. Goleiro do e faz uma administração ímpar, viu? Eu falei para ele que você... a cidade andou meio viria... abandonada aí nos últimos anos e o cara colocou a casa em ordem. Eu vi agora, recentemente, ele no balanço geral lá com o Oloares. Eu sou fã incondicional do Oloares, acho um cara... tem uma característica ímpar, não tem compromisso com política, aquela coisa toda, fala o que tem que falar, e o prefeito estava lá, participando, foi aqui de Trindade no dia. Eu acompanho muito isso, né? Então ele faz uma administração maravilhosa. Aí ele chegou em mim e falou assim, Ricardo, eu falei assim, o prefeito Marden Júnior, Marcelo Borges vai para lá no nosso programa, no Direto ao Ponto, comigo e com o Major José Reis. Fala para ele que eu sou fã dos comentários dele, ele é meio doido de vez em quando, né? Ele não segura a língua dele, lembra inclusive o Neto. Você acha que você lembra o Neto? Lembra inclusive o Neto porque ele não tem papa na língua. Então, eu já estou aqui, já transmitindo esse abraço do prefeito Marden Júnior para você. Viu? Muito obrigado, prefeito. A recíproca é verdadeira, você transformou a Trindade, tem uma cidade hoje que bem cuidada. Novo, né? Eu passei lá agora no centro, lá, porque eu vim do Centro Esportivo do Wilson Goiano, um grande irmão, andei por várias ruas, estive aqui agora na festa por 2 oportunidades, uma pedalando e depois vim a pé, como faço todos os anos. Parabéns pela sua administração, é um garoto, um jovem, a política no nosso país, ela precisa se renovar, e é um cara que, sem dúvida nenhuma, vai deixar um legado maravilhoso para a cidade de Trindade. Como é que foi esse encontro com o Wilson Goiano? Eu não me acho, bem rapidinho, eu não me acho, e nem gosto do estilo do Neto. Eu acho o Neto muito agressivo. Entendi. Né? Eu acho que ele parte para a vida pessoal. Cara, eu sempre falo, Ricardo, as pessoas falam, o Marcelo Borges é muito contundente, ele é muito crítico, ele é doido. Não, eu não sou doido. Se tem uma coisa que eu não sou, é doido. Quem convive comigo sabe disso. Eu sou um cara equilibradíssimo, eu sou verdadeiro. E quando você é verdadeiro, a pessoa que está ouvindo do outro lado, ela não consegue digerir uma crítica. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu comecei no Goiás, a maior fera da comunicação de Goiás de todos os tempos, Jorge Cajuru. Correto. O Cajuru soltou um dia que eu era maconheiro do Guapó. Você acredita nisso? Que isso? Te juro. E na minha apresentação lá nas férias do Cajuru, na Rádio Sagres agora, ele falou disso. Eu lembrei ele disso no ar. Aí meu avô, relembrei ele. Muito obrigado. E meu avô, na época, chateado, não vamos processar, não vamos... Nada disso. Um dia ele vai conhecer o verdadeiro Marcelo Borges. Alguém falou para ele alguma informação equivocada, que eu nunca nem peguei no cigarro. E não tem nada contra quem faz esse tipo de coisa também. A vida, você tem que ter o direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Então, uma coisa que eu tento fazer hoje, e eu procuro, é cuidar da minha consciência. Eu tenho que chegar na minha casa, olhar para as minhas filhas e falar, o seu pai trabalhou com dignidade hoje. Como eu procuro fazer. Eu não tenho compromisso com ninguém. Há poucos dias agora, eu fiz uma crítica para o Arley, dirigente, não a pessoa. Arley Menezes, isso jamais vou fazer. Vice-presidente e o homem que contrata no Goiás. Já me perguntaram, Ricardo, milhares de vezes, você tem alguma coisa contra o Arley? Cara, eu não tenho contra ninguém. Quem carrega Deus no coração, e eu sou um cara muito religioso, eu não tenho raiva de ninguém. Quando o Goiás ganha, 2, 3 dias depois, o Goiás perdeu na Copa do Brasil por 3-0, pau nele. Se achar ruim, meu amigo, eu não posso fazer nada, porque eu não recebo dele para mim trabalhar. Hoje eu recebi da Band News por 2 anos, saí e agora recebo da TV Serra Dourada. Então eu sou pago para falar o que eu penso, o pouco que eu aprendi nesses 26 times que eu joguei. Na verdade, joguei menos, né? Uns eu fingi que joguei, eles fingiam que pagava, a verdade é essa. Então, assim, eu procuro ser muito justo com as pessoas. Então, acho que o Neto, ele extrapola muito. Nós temos 2 minutinhos aqui do nosso programa, então. É só para falar do Wilson Goiano, que é um cara que eu adoro aqui na minha cidade de Trindade. E eu tenho orgulho de falar que o Wilson Goiano é daqui. Já veio no nosso programa, né, meu diretor? Veio aqui uma entrevista maravilhosa e você é amigo dele, né? O Wilson é um grande irmão, né? Sei da história do Wilson, como poucos. O Wilson chegou no Goiás com dificuldades. Guardava o dinheiro, às vezes a gente pega no pé, que tinha pão duro, aquela coisa toda, mas tinha dificuldade até em comprar um lanche de uma qualidade boa.
Quando a gente estava concentrado, o Ilcinho era um dos caras que mais comia. A verdade é essa. Por quê? Porque ele precisava alimentar. O cara pegar o ônibus daqui para Trindade, às vezes ia de bikezinha. Várias vezes eu fui com ele de ônibus, várias vezes. E voltava. Dificuldades. Quantas vezes eu fui de Guapó também de ônibus? Assim, o começo de carreira é muito difícil para todos. E Trindade teve grandes jogadores, né, cara? Teve o Rubinho. Jogou no São Paulo, parente do Ilcinho. Teve o Marcinho, volante. Marcinho, do Atlético. Que construiu também a sua história. Por que eu digo a sua história? Porque é a história que Deus criou para nós. Nós não vamos fazer nada diferente que não seja da vontade de Deus. Marcelo, nosso tempo está encerrado. Obrigado mesmo por você fazer parte da nossa família aqui do Direto ao Ponto. Com certeza vou trazer mais integrantes da nossa comunicação esportiva para a gente interagir, falar mais também de futebol, de esporte aqui no nosso Direto ao Ponto. Com certeza o Clécio Lopes ali também está te agradecendo, meu amigo, meu irmão Major José Reis também te agradecendo, e espero que você venha aqui mais vezes na nossa cidade de Trindade, curtir aqui a nossa cidade, Marcelo. Uma cidade que eu adoro muito, todas as vezes que tenho uma oportunidade, eu venho a Trindade, é uma cidade, a Terra Santa, né, a terra do Divino Pai Eterno, que eu adoro, me sinto bem, saio daqui leve todas as vezes que volto para Goiânia ou para Guapó, indifere, moro nos dois lugares. É gratificante poder participar, falar de futebol, falamos até de política um pouco, é muito bom. Muito obrigado a todos vocês, as pessoas que estão aí do outro lado nos acompanhando, espero que todos possam ter gostado também. E é muito bom interagir com pessoas que a gente gosta, né, Ricardo? E você é um cara que eu tenho muita gratidão, sempre me tratou com muito respeito. Eu acho que passou rápido demais, gente. Poderia ter demorado mais um pouco, contar mais histórias. Impressionante, né? Passa rápido demais. Mas, gente, não dá tempo, nosso tempo está estourado. Obrigado aí. Vai curtindo, vai compartilhando, vai comunicando com a gente aqui no nosso Direto ao Ponto. Com certeza, sexta-feira que vem, vamos ter mais um grande convidado batendo papo com a gente aqui no nosso Direto ao Ponto. Obrigado mesmo de coração a um dos grandes comentaristas e a um dos grandes atletas que tivemos no nosso futebol brasileiro, que é esse moço aqui, meu amigo Marcelo Borges. Obrigado, Clécio Lopes, por mais uma vez dirigir o nosso programa Direto ao Ponto. Tchau, Brasil. Tchau, Goiás. Tchau, Trindade. Termina mais um programa Direto ao Ponto. Você ficou bem informado com o mais dinâmico Ricardo Lima e também com o mais sensato Major José Reis. Até o próximo programa, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Programa Direto ao Ponto.